E já estamos de volta, ao vivo e em cores, entrando na sua casa, agradecendo sempre pelo seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o Vida e Saúde, seja bem-vindo, e hoje estamos falando sobre Parkinson, recebendo uma das maiores autoridades no tema, o Dr. Demetrios Kazak Abrão, médico neurocirurgião. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, vai ligando para a gente, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Ou, se você preferir, mande o seu e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. rs21.com.br é o nosso e-mail. Ô, doutor, a gente viu aí que a tremedeira, né, é um dos sintomas, né, que acomete a pessoa com Parkinson. Que a faixa etária mais ou menos é 60. Por que de 60 anos? Porque já a pessoa, a vida já andou, desgastou muito, usou muito o cérebro, ou é uma questão que não tem uma explicação, que não tem uma origem de porquê, né, que surge? Ainda não se sabe, assim como não se sabe exatamente, né, existem teorias, né, mas não sabe ainda comprovadamente por que a doença de Parkinson ela começa a se manifestar nos pacientes. Também não se sabe porque essa faixa etária também é a faixa etária mais acometida, né? Okay. Se bem que nós vimos também, até na outra reportagem que apareceu, que existem pacientes que são acometidos mais na idade jovem, né? Doutora, quem fuma, né? Quem fuma ou que tem assim essa debilidade, parar de se abster do cigarro, enfim, até mesmo da bebida, ela gera uma certa tremedeira. Quem está usando ou quem está parando de usar, gera uma tremedeira que é meio que é consequência abstinência, do processo. Isso não tem nada a ver com Parkinson. Agora, né? Como é que eu identifico, como é que quem está em casa agora, sem se assustar, mas começa a identificar, né, para ajudar, que sintomas que a pessoa tem que ficar atenta, né, ou a atentar-se a outra pessoa, para perceber que ali começa a acontecer alguma coisa errada, a fala começa a ser enrolada, o que é? Com relação ao Parkinson. Ao Parkinson. O tremor do Parkinson, ele se inicia, na maioria das vezes, unilateralmente. Então, sempre começa com tremor de um dos braços, né? Por exemplo, na abstinência já é diferente, nós temos os tremores bilateralmente, geralmente. É um tremor nos dois braços, na perna. E o tremor do Parkinson, ele não melhora com o repouso. Então, mesmo que a pessoa repouse a mão, por exemplo, o tremor continua, diferente dos outros tipos de tremores, que no repouso melhora. E o Parkinson também, em alguns estágios mais avançados, mesmo dormindo, existe o tremor. Então, é uma diferenciação que a gente faz de um tremor parkinsoniano e de um tremor de uma outra patologia. Mas né? o primeiro sintoma é o tremor ou existe outros sintomas? Existem a bradicinesia. O que é uma bradicinesia? É uma lentificação dos movimentos. E na maioria das vezes, essa bradicinesia, que é essa lentificação dos movimentos, é o primeiro sintoma. Então, o paciente começa a ter uma bradicinesia. Bradicinesia. É até bom a gente aprender, porque quando a gente ouve o médico falar bradicinesia, ou seja, é uma lentidão dos movimentos. Uma lentidão dos movimentos. A pessoa, ela nota que ela fica mais lenta nos movimentos. O andar dela, que nós chamamos de marcha, se altera, fica mais lento. Né? Então, o paciente começa a notar uma diferença na movimentação, na rapidez dos seus movimentos e até no seu andar. Isso não é uma coisa aguda, vamos dizer assim, é uma coisa lenta. De uma hora para outra. Não é uma coisa de uma hora para outra. Não é abrupta a coisa. Não é abrupta, ela vai progredindo e piorando cada vez mais. Um sintoma muito importante que as pessoas podem notar é a começar a ter uma diferença na caligrafia. Opa! Então, a caligrafia do parkinsoniano, a pessoa muda a grafia dela por causa de um tremor leve ou mesmo pela lentificação. Então, a grafia do paciente fica maior, as letras começam a ficar maior, ela não consegue ter o mesmo controle para escrever como antes. E muitos pacientes, às vezes, vão ao consultório por causa disso, e não sabem que é o Parkinson. A pessoa fica tonta, ela chega a cair andando, como é que é? Ela cai, olha, um dos outros sintomas importantes realmente é esse, é um distúrbio do equilíbrio. Não é? Nós classificamos o Parkinson clinicamente por uma tríade de sintomas, que é a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, o tremor parkinsoniano com as suas características bem definidas e
o distúrbio de equilíbrio. A pessoa começa a cair mais, a marcha dela fica alterada e ela tropeça com mais facilidade. Né? Ela precisa, nos estágios mais avançados, utilizar, como nós vimos um paciente no vídeo anterior, até com uma bengala, uma ajuda de um andador. Né? Então, essa tríade, obviamente que existem mais sintomas, mas com essa tríade, basicamente, é que a gente vê clinicamente como se diagnosticar o Parkinson. Gente, o tema de hoje é Parkinson. Vai ligando, vai participando. É interessante a gente receber as informações. Vamos ao nosso primeiro e-mail aqui. Olá, meu nome é Flávio Targa, tenho 39 anos. Primeiramente, um abraço, Flávio, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação, viu? E gostaria de saber se existe alguma forma de se prevenir dessa doença por meio de alimentação ou exercícios. Pergunta o nosso amigo Flávio Targa, doutor. Olá, Flávio. Um prazer falar com você. Olha, não há nenhuma maneira de você prevenir através de alimentação ou exercício a doença de Parkinson. Se a pessoa tem essa propensão a ter a doença, ela vai ter. Obviamente que o exercício físico e a alimentação fazem parte do tratamento do Parkinson, porque o Parkinson, nós não temos apenas o tratamento médico com o neurologista ou neurocirurgião, quem quer que seja. É um tratamento multidisciplinar, com nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, e esse conjunto de equipe trabalhando juntos é que vai ajudar no tratamento do Parkinson. Evidentemente que a pessoa que tem a doença de Parkinson, o exercício físico, a fisioterapia é primordial para o tratamento e a melhora. Doutor, aqui o povo tem voz e o povo tem vez. Fomos às ruas, vamos ouvir mais uma pergunta aí do Santo Povo de Deus. Vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Carolina e eu gostaria de saber se a doença de Parkinson é genética. Muito obrigado, Carolina, pela sua participação, pela sua pergunta. Daí, doutor, vamos ajudar a Carolina e tantas outras pessoas que talvez já estão se perguntando nesse sentido. É genética ou não? Não há comprovação da genética como assim, a causa do Parkinson. Existem inúmeras teorias da causa. Obviamente que existe um tipo de Parkinson do cromossoma 17, que é o Parkinson em jovens. Essa sim já está comprovada que é genética. Mas a doença de Parkinson, que nós estamos falando aqui, nessa faixa etária, com todos esses sintomas, não há comprovação genética ainda da doença. Né? E também não há comprovação familiar da doença. Então não significa que se o pai tem Parkinson, o filho vai ter. O senhor disse muito bem que não existe aquela causa ainda específica da descoberta, porque se já houvesse, seria atacado. Mas qual é a mais comum, assim, aquela que bate em quase todos os casos, doutor? Da causa? Da causa dele. Não existe ainda uma causa definida. Não tem nenhum trabalho que diga que a propensão, por exemplo, da mudança de uma enzima num cromossomo lá, possa causar o Parkinson. Ainda não existe um trabalho que comprove a causa definitiva do Parkinson, senão, com certeza, nós já teríamos aí tratamentos curativos mesmo. Me faz lembrar, doutor, assim, quem não se comoveu, né? Quem não se comoveu com o nosso saudoso e queridíssimo, amado Papa João Paulo II, que tinha essa doença, né? Que tinha essa doença, a gente viu assim lá na frente, num estágio bem avançado, o esforço, né, de ele querer falar, de querer se movimentar, né, e não conseguia, mas ele queria mostrar a resistência, a luta, né, não desistir, enfim. E a gente sabe que depois um dos milagres, né, o senhor estava muito bem recordando assim, um dos milagres do processo de beatificação foi a cura do Parkinson, a cura de uma freira, uma religiosa que estava com Parkinson, invocou, né, a intercessão ali do Beato João Paulo II e alcançou a graça, o milagre, por isso que ele também é considerado hoje o Beato João Paulo II. Então, a gente pode ver também que existe um exemplo muito vivo na nossa lembrança, na nossa mente, que é o próprio João Paulo II, né, doutor? Sem dúvida alguma. E a gente tem que ter a cabeça aberta na ciência para tudo isso, né? Nossa, graças a Deus. Doutor, mais um e-mail aqui. Olá, Frei Rinaldo, estamos acompanhando o programa, está ótimo, né? Que maravilha. Quem está falando é a Lana e Francisca de Cachoeira Paulista. Um grande beijo para vocês, Deus abençoe Lana e Francisca. Estamos acompanhando o programa. Minha mãe é portadora de Parkinson há mais de 10 anos e faz acompanhamento e toma medicamentos.
Minha mãe gostaria de saber se um cansaço que ela sente nas pernas tem referência com o mal do Parkinson. Desde já agradeço. Lana e Francisca, de Cachoeira Paulista, acompanhando o programa, doutor. Pode ter, sim. Pode ter total relacionamento com a doença de Parkinson. Inclusive, um dos sintomas é a sensação de fadiga e cansaço. Principalmente, nós temos a classificação que a gente usa mais, nós classificamos em 5 estágios da doença de Parkinson, principalmente no estágio 3º e 4º, onde o tremor é um pouco maior, há uma certa sensação de fadiga, até mesmo de dor devido ao próprio tremor e a própria, como nós falamos, lentidão dos movimentos, a bradicinesia. Então, pode ser, sim, essa dor nas pernas dela, um dos sintomas provenientes da doença de Parkinson. Doutora Fátima Gressoni, que a gente manda um beijo e agradece o carinho, a participação, viu, Fátima? Ela gostaria de saber por que eu travo, diz ela. Por que eu travo? Eu tenho Parkinson, diz ela, há 3 anos e tomo, ela deu uma lista de medicamentos aqui, doutor, Cifrol, Niar, Mantidan, Stalevo, etc. Por que eu travo, diz ela? Mandou essa pergunta a nossa queridíssima amiga Fátima. Olha, Fátima, isso é por causa da própria chamada fisiopatologia, quer dizer, o processo da doença, da doença de Parkinson. Como a gente falou, a falta de dopamina, ela promove a lentificação dos movimentos, porque a dopamina na dose certa, vamos dizer assim, para as pessoas que não têm a doença de Parkinson, ela consegue fazer os movimentos naturais da nossa musculatura. Então, as pessoas que têm a doença de Parkinson, devido a essa neurotransmissão de maneira, vamos dizer assim, errada, que existe devido à diminuição do Parkinson, a lentificação do movimento da musculatura promove esse travamento que você sente, né? Então, realmente o tratamento tem que ser medicamentoso e você, com o seu médico, o seu neurologista, quem te acompanha, e adaptando os medicamentos para que você possa ter um alívio dessa sensação de estar travada, né? Que maravilha, mas tem muito mais informação para você, temos muito mais informações para partilhar com você. Por isso está aqui o Dr. Demetrio. Então, quer aprender um pouquinho mais? Ainda não fez a sua pergunta, não ligou para alguém para dizer que o tema é importante? Então, vá fazendo isso no intervalo. Sabe por que vamos chamar um intervalinho rapidinho e a gente volta já só para você. Esse é o seu Vida e Saúde. Se você está tendo alterações que podem ser traduzidas como hábito intestinal preso, intestino preso, e alterações do sono, agitação noturna, isso pode ser um dos sintomas da doença de Parkinson que ainda não se manifestou. Então, se isso está ocorrendo, vale a pena procurar a opinião de um neurologista.